noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está um pouco enrolado aqui. Não estamos aqui hoje para falar de política, estamos aqui para falar de cultura. O nosso objetivo dessa primeira live será, para falar de livros, de escritores, de cultura, de história, muita coisa bonita relativa aqui ao nosso município de Antônio Carlos. A gente já era para ter começado essas lives e no dia 11 eu e a Cristina já tinha marcado para o dia 11 de maio. Só que a minha vacina também foi marcada para o dia 11 e eu não consegui, não fiquei seguro. Aí eu falei para a Cristina fazer sozinha, ela também não quis, porque a vacina dá umas reaçãozinhas, né? Dá aquele titi na gente, e a Cristina resolveu cuidar de mim. Então ela falou que não ia fazer e que ia cuidar. E cuidou mesmo, viu? A gente depois tentou fazer na próxima semana, mas a CEMIG nos avisou que no dia, desligaram aqui a energia e a gente também não pôde fazer. Ficou ótimo o trabalho aqui da CEMIG, então a gente teve que esperar. A Cristina já tinha postado aqui o convite, para a nossa galera toda participar com a gente. E o que a gente quer, na verdade? A gente quer entrar em conjunto com a nossa população, não ficar muito separado. Deve começar hoje muito burburinho sobre política, mas nós não vamos falar aqui sobre política. E eu me sinto assim muito orgulhoso, Cristina, de estar aqui ao seu lado. Eu confesso que eu pensei melhor a Cristina fazer sozinha, mas ela não quis, ela me convidou. A gente já tem uma sequência de lives, desses programas que a gente vai fazer, e já está tudo arrumadinho, mas acontece o seguinte: todas as pessoas que a gente convida têm um horário a cumprir, um problema. A gente sabe que a vida não está fácil para ninguém e a gente tem que ir levando isso. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir começar as nossas lives. Vocês devem começar a saber de notícias de política a partir de amanhã ou hoje mesmo, mas a gente vai fazer essas lives agora definitivamente. Como vai acontecer a eleição? Não tem problema, a gente vai fazer a eleição, vamos voltar com os nossos temas sobre cultura, sobre história. Eu só quero lembrar aqui mais uma coisa aqui, aproveitar, que Antônio Carlos faz parte de uma história muito importante, muito, muito bonita. Dia 28 de agosto agora vai fazer 140 anos que Dom Pedro II desceu ali na estaçãozinha, não era aquela ali, e partiu para São João para inaugurar a estrada de ferro oeste de Minas. A Cristina também já está pesquisando isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente não poder fazer nada no dia 28 de agosto, nós vamos fazer uma live especial com pessoas que entendem dessa história. Gente, outra coisa, eu sempre pedia para vocês, compartilhe aí, divulgue, ajude a gente. Dá aquele joinha, deixa aí nos comentários aí as suas opiniões. Não estamos falando de política, viu, gente? Nós estamos falando de cultura, de lazer, alguma coisa assim que nos traga um pouco mais de felicidade, Porque os tempos de hoje não está muito fácil. Aí, vocês dão uma ajudadinha aí para a Cristina, para mim, compartilha, deixa a opinião de vocês, vai ser muito importante. Nós aproveitamos muito as opiniões das pessoas nas lives que fizemos o ano passado, ainda está até aqui nos papéis aqui para a gente levar isso adiante. Então, o que vocês pensam que a gente precisa chamar aqui? Um escritor, um escultor, uma pessoa que faz artesanato. E aí, gente, quem quiser também participar, se você é artesão, se você é escultor,
cantor, quer montar uma banda, qualquer coisa relativa a esse tema cultura, vem cá e fala com a Cristina. A Cristina vai fazer um convite legal, a gente quer todo mundo, mas só coisa de Antônio Carlos e história de Antônio Carlos, tá bom? Eu agradeço a vocês, dá um joinha aí, compartilha, divulga, dá uma ligadinha pro amigo, vamos unir em torno do nosso município. Cristina. Uma boa noite a todos, é um grande prazer, né, estar aqui. E Carlinhos, eu é que fico muito feliz de tê-lo sempre ao meu lado, me ajudando. Meus amigos, a Hora da Prosa já diz tudo, né? O que é prosa? É um bate-papo, né? Vamos bater uma prosa ali na esquina. Eu e Carlinhos, durante um tempo nós conversamos muito. Eu vou contar para vocês que eu sempre tive o sonho de ter em Antônio Carlos uma rádio, mas nós não conseguimos isso. Hoje, com a internet, ficou muito mais fácil nos comunicar com as pessoas. Então, nós estamos começando com uma live, a Hora da Prosa. Futuramente, quem sabe, pode virar o programa Hora da Prosa, né? Nós estamos também estudando isso. E é o que o Carlinho disse, nós estamos aqui para falar de trabalho, de projetos, né? É isso que nós queremos trazer para vocês. Todos nós estamos vivendo um período muito difícil, conturbado, né? Quantas pessoas, né, partiram e estão partindo. A gente liga a TV, é só notícia ruim, o rádio é só notícia ruim. Então nós resolvemos começar a Hora da Prosa para que nós possamos levar até vocês algo um pouco diferente, né? Que a gente consiga sair um pouco dessa questão de pandemia, de doença, de morte. Vamos distrair um pouco, né? A gente merece também ter um momento de entretenimento. Então, gente, quando nós resolvemos criar a Hora da Prosa, era com o intuito, e é esse o nosso intuito, de trazer um espaço para você que está nos ouvindo. Você que às vezes tem um projeto guardado aí na gaveta e nunca ninguém resolveu olhar. Você que às vezes executa um trabalho que ninguém conhece. Hoje você pode dizer que Antônio Carlos já tem esse espaço. Basta ligar para 999-220012 e falar comigo, que nós vamos marcar um dia para que você também possa estar aqui na cozinha da minha casa falando do seu projeto. E nós, a partir de hoje, nós estaremos aqui, se Deus quiser e Ele quer, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Nós programamos de 20 a 20h30, mas é lógico, né, meus amigos, que às vezes vão ter terças-feiras que vai esticar um pouquinho mais o horário. Hoje, por exemplo, nosso convidado, ele reside em Antônio Carlos há 7 anos. Ele é barbacenense, nascido em 18 de março de 1974, concluiu o ensino fundamental na Escola Estadual Amilcar Savassi, técnico em Mecânica Industrial pelo Instituto Tenente Ferreira, Colégio Salesianos de Barbacena. Graduado em Administração de Empresa pelo Unipac e em Pedagogia pela Unisul. Pós-graduado em Docência Superior, adquiriu grande interesse pelo trabalho de pesquisa. Iniciou a carreira profissional na indústria da família, Metalcena, Metalúrgica Barbacena. O interesse pela descrição técnica advém do fato de ter ocupado os cargos de torneiro mecânico, fresador e soldador. Começou a atuar na área da educação profissional em 1998,
como instrutor de formação profissional do Senai e também como supervisor técnico do Centro de Formação Profissional de Barbacena. Em 18 de outubro de 2012, lançou o primeiro volume de História Econômica do município de Barbacena, resultado de um trabalho de pesquisa de mais de 10 anos, realizado em jornais de época, com entrevistas a famílias tradicionais da cidade, que ainda atuam na economia local e com um trabalho de levantamento da história regional dos setores do comércio, da indústria e da prestação de serviços, compreendendo o final do século XIX e o início do século XX. Em 24 de outubro de 2013, foi eleito membro efetivo da Academia Barbacenense de Letras, ocupante da cadeira número 2, cujo patrono é Amilcar Savassi, sendo seu primeiro ocupante Altair José Savassi, a quem sucede. E eu gostaria, nesse momento, de dizer que seja bem-vindo, meu amigo Silvério Ribeiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meus amigos, Silvério, eu disse, seja bem-vindo, meu amigo Silvério, porque realmente é um grande amigo. Conheci Silvério há alguns anos atrás. É melhor a gente não falar quantos anos atrás, não, né? Isso é melhor de deixar para lá. Conheci o Silvério há alguns anos atrás. Ele tinha um jornal em Barbacena, se não me falha a memória do Democrata, é isso mesmo? Exatamente. E eu lia o jornal assiduamente, né? Eu gostava muito do jornal. E interessante, Silvério, que quando nós o convidamos para participar da nossa primeira live, nós também tínhamos convidado para que estivessem também aqui hoje o Jornal do Sítio. Só que, infelizmente, primeiro eles aceitaram o convite, mas depois acharam que ainda está cedo, eles estão começando agora, e ficaram de vir numa outra oportunidade, né? Mas acho que é interessante depois você conhecer o pessoal, acho que vale a pena, né? É um projeto bacana, uma coisa bacana também para a cidade. Bem, agora vamos bater um papo com você, né? O Silvério, eu tive o prazer de ler o seu primeiro livro, História Econômica do município de Barbacena. Deve ter muita gente aí nos assistindo e pensando, engraçado, né? Carlinhos fala que nós vamos falar de Antônio Carlos e a gente traz alguém que fala de Barbacena. Mas uma das razões, Silvério, que nós quisemos convidá-lo, porque nesse livro você fala muito de sítio. Sítio que hoje é Antônio Carlos. Então eu gostaria, primeiro, de saber como que surgiu esse desejo de ser escritor. Porque quando eu te conheci, você fazia jornal, né? Eu queria, assim, é uma curiosidade, saber de onde surgiu a vontade de ser escritor. E depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sítio que está aqui nesse livro, História Econômica do município de Barbacena. Trabalhando com jornal, a gente tem a oportunidade de trabalhar muito com assuntos gerais e a história é um deles. Eu sempre fui um amante da história, sempre gostei desde o meu ginásio. É ali que eu me aventurava a fazer as redações e era feliz em todas as redações que eram realizadas na escola. E dessa forma eu comecei a tomar gosto pelo escrever, né? Era bem avaliado nessa parte de redação. E a história sempre me acompanhou, eu sempre tive muito interesse pela história, a história do Brasil. E a minha avó, a mãe do meu pai também gostava muito de contar a história da família, e eu me interessava por aquilo, entender o passado, né? Na verdade, entender o presente com um olhar voltado para o passado. E nessa visão de realizar algo que ficasse permanente, ficasse registrado
permanentemente, como é um jornal. E todo jornal tem essa importância, ele tem que registrar os fatos que estão acontecendo agora, e a partir de amanhã já vai fazer parte da história. Tanto é que muito do que foi trabalhado aqui nessa obra tem como fonte primária os jornais. E são fontes importantes na historiografia, que é uma fonte lá na base, lá no momento que ocorreu de fato. Então nasceu aquela ideia, dentro da faculdade ainda, quando eu fazia administração de empresas, de fazer um jornal que fosse um jornal dentro do meio universitário, que pudesse ter um espaço de participação, inclusive, das pessoas que faziam faculdade. Tive grandes amigos, como o Rodrigo Geforá, que é um mestre em letras também, da academia, e ele fazia faculdade na época e participava do jornal. E eu resolvi fazer, nessa época do Democrata, uma série de artigos que tratavam do desenvolvimento econômico de Barbacena e região. Em contato com jornais de época, eu comecei a fazer artigos do jornal, mas a fonte primária era tão grande, eu falei, não, peraí, isso aqui dá para fazer um trabalho muito maior, isso não vai caber em coluna de jornal, isso vai ter que ser um trabalho mais elaborado. E nasceu a ideia de fazer um livro. Um livro pequeno, né? Mas olha só, é o primeiro volume tão rico. Pequeno, 700 e poucas páginas. Tem 704 páginas. Então, Cheiroso. 704 páginas do primeiro volume da história econômica de Barbacena. Por quê esse tamanho, esse tijolo todo? A história da nossa região é muito rica. E Barbacena, você vai estudar Barbacena, obrigatoriamente você tem que vir para a borda do campo, você tem que vir para o antigo distrito de Sítio, que é citado também aqui no livro, que é Antônio Carlos. Então, é riquíssima a nossa história, a gente tem um passado muito rico, isso é uma base importante para entender que esse passado rico é um potencial para a gente crescer muito mais do que a gente desenvolve aqui. Não desvalorizo nenhuma cidade pequena, eu particularmente gosto das cidades pequenas, eu gosto do interior. Eu falo que existem dois Brasis, o artificial e o real. O artificial, gente, é o que passa na TV, é o que é montado, é o que é feito para ser ficção. O Brasil real é o nosso de todo dia. A gente levanta de manhã, vai pegar um ônibus, vai trabalhar, vai lá na padaria buscar o pão para o café da manhã, vai preparar a sua horta, vai tomar conta da sua casa, fazer manutenção. Esse é o Brasil real, tá? E esse Brasil real que a gente tem que se atentar, porque os meios de comunicação hoje são tão velozes, a gente está vendo o outro lado do mundo em segundos. Mas você não está do outro lado do mundo, você está aqui. E é tão importante que tenha tido essa opção, você tenha feito a opção de fazer um programa desse, valorizar o que é nosso, o que é da nossa terra, o que é local. Então eu comecei com isso, eu comecei fazendo artigos de jornal e era tão rico a história, eu falei, peraí, a gente tem que resgatar. Você é escritor. Não havia pretensão de ser escritor, eu inclusive fiz o levantamento das fontes, separei material, comecei a escrever os capítulos de forma nem sequencial, né? Eu fui fazendo uma coxa de retalhos. E aí era tanto material que eu chamei esse meu amigo, que é também acadêmico lá da Academia de Letras, o Rodrigo, falei, Rodrigo, olha aqui, vale a pena, né, fazer um trabalho dessa natureza? E ele, que eu costumo chamar meu mestre, meu guru, ele me incentivou, falou, vai que tem futuro, acho que tem futuro. E eu arrisquei e deu muito certo. O segundo volume, vocês viram que foram mais de 10 anos de pesquisa, o segundo volume já está em fase de redação, ainda não terminou, tem muita coisa também, mas a previsão, o segundo volume da História Econômica de Barbacena, em 2023 a gente vai lançar. E eu achei muito interessante, gostei muito das fotos, né, que você escolheu para colocar nesse primeiro volume. Muito interessante, gente, vale a pena comprar, né, e ler, viu, Carlinhos? Se você tiver a oportunidade, vale muito a pena. E aonde que a gente encontra, Silvério, para poder comprar? Só em Barbacena ou aqui em Antônio Carlos também tem? A História Econômica de Barbacena está sendo vendido na livraria Bernadette. A gente manteve na Bernadette, fizemos um contrato com eles, que atende a região, né? Sim. Mas já em fase de esgotada, a gente está vendendo bastante desse livro. Tem referência em várias pesquisas, inclusive fora de Barbacena, em universidades federais e outros estados.
mas na livraria Bernadette, é onde eu adquiro. E agora, gente, eu tive o prazer, né? Esse aqui eu comprei, viu, Carlinhos? Agora, esse aqui eu ganhei. Tô brincando, gente. Eu ganhei os 2 volumes, né? Só que esse aqui eu ainda não li. Eu gostei demais do título. A República dos Canalhas. Achei ótimo. Eu penso que ele deve ser tão interessante quanto o primeiro, né? Então, Silvério, eu queria também que você falasse... Ah, não, antes da gente passar por República dos Canalhas, é uma coisa que eu observei aqui no livro, que você fala de 1852, 1853, você fala sobre o Carlos Pereira de Safortes, eu achei interessantíssimo. Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala de história econômica, as figuras que destacam são os empreendedores. E o principal deles para Barbacena e região, e principalmente o distrito de Sítio, é o Dr. Safortes. Tanto é que permaneceu na história recebendo o título do distrito hoje, né, do município, que é Safortes. O Dr. Safortes era um grande empreendedor, ele era médico de formação, da família também, de muitos fazendeiros da família Safortes. Ela tinha várias fazendas, inclusive os Safortes são ligados ao Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, a origem da família. E o doutor Carlos Pereira Safortes, tendo a oportunidade de ir à Europa, ele se interessou pelo laticínio. Ele se interessou pelas atividades laticinistas na Europa e investiu no primeiro laticínio da América Latina, aqui em Antônio Carlos. Tivemos a oportunidade, meu pai e eu fomos aonde era a fazenda, fomos onde era a fábrica desse primeiro laticínio. As bases estão ainda lá, é um sítio particular, mas as pessoas lá nos deram acesso ao local. Ainda permanece a estrutura onde eram fabricados os queijos, onde era fabricado todo o material do laticínio. E a importância do Dr. Safortes para a nossa região. Foi um grande empreendedor, foi um homem visionário, morava na Fazenda Azul, a gente teve a oportunidade de conhecer a Fazenda Azul. Por sinal é maravilhosa. Muito bonita. Eu a conheço. O Paulo Lúcio nos recebeu lá, mostrou a fazenda, a casa. Então, assim, é muito rica a nossa história. Pra vocês terem uma ideia, Dr. Safortes e Antônio Carlos é citado internacionalmente, gente. Isso não é porque eu estou aqui em Antônio Carlos, não. Estou falando para vocês, não. Nós temos pesquisas na Alemanha, na Holanda, que citam o trabalho do Dr. Safortes, até porque, implantando aqui o primeiro laticínio, ele abriu espaço para todos os laticínios que ainda existem até hoje, né? Toda a base laticinista da bacia leiteira e produção de leite e derivados em Minas Gerais começou com o Dr. Safortes, começou aqui em Antônio Carlos. E a base está feita, tanto é que está aí. Quantos laticínios que cobrem a nossa região aqui, em Antônio Carlos, Bias Fortes, Barbacena, Santos Dumont, nascidos do primeiro laticínio do Dr. Safortes. E nesse livro eu conto a dificuldade do empreendedor Safortes, né? A dificuldade da primeira fabricação de queijo, o que ele perdeu, a quantidade de queijo que perdeu, dos técnicos que ele teve que contratar na Holanda, que vieram para cá, para poder estabelecer de fato um laticínio. E aí, o que acontece ficar um livro desse tamanho? É porque você vai pegando de um assunto ao outro. E aí a necessidade dele que houvesse uma eficiente comunicação com a Estrada de Ferro Central do Brasil, para que a produção pudesse ser enviada o mais rápido possível para o Rio de Janeiro, levando em consideração o aspecto técnico de refrigeração da época dos produtos. E ele investiu numa linha férrea para cobrir o espaço da fabricação da fábrica dele até a estação de Sítio, até a estação de Antônio Carlos. E ele tentou isso, não chegava até aqui, porque o trajeto era muito longo, e ele foi até João Aires. Ali, as bases da linha férrea que ele montou, particular do laticínio dele, ainda estão lá. Então, assim, homens como esse que fazem a diferença. E aí a gente reforçar os que estão aqui hoje. Você que é sitiante, você que é empreendedor, não desista. Permaneça, porque o que você constrói fica. As bases ficam como fortaleza para aquilo que vem para o futuro.
Não é à toa que nós somos apaixonados por Antônio Carlos, né? O discípulo A história é muito riquíssimo, bonita, sim. João Aires, você falou João Aires, eu me lembrei do meu pai, né? Meu pai era de João Aires. Bem, agora, Silvério, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro que eu realmente estou muito curiosa. Adorei o título, né? E depois nós vamos falar da sua obra, né, do seu próximo livro, que eu também achei bacana quando fiquei sabendo aonde ele vai começar. O República dos Canalhas nasceu de uma visão crítica em relação à política no Brasil, à governabilidade. Uma questão que a gente tem no Brasil é a facilidade de criticar o que é nosso, né? Eu acho isso muito ruim. Acho que a crítica construtiva, ela é sadia, ela é importante, ela é necessária. Mas criticar o que é nosso, simplesmente por criticar, eu não concordo. Então, eu nasci esse livro seguinte: vamos entender as causas do problema. Por que a gente tem um país riquíssimo como o nosso? Nós temos um povo bom, um povo trabalhador, um povo honesto, tá? Todo brasileiro é muito bom, hein? Exatamente. E o que acontece? E isso é colocado na mídia ao contrário, né? A gente é feio, a gente é ruim, o país não é de pessoas honestas. Não é isso. Então começa a crítica aqui. É um livro que fala evidentemente de política, mas fala muito de cultura e de sociedade. Muito no aspecto cultural, a relação entre povo, política e governo. Entre as ações da população, a governabilidade e o Estado. Então é muito nesta linha. E eu sou municipalista, eu sou a favor da descentralização. Eu acho que quanto mais centraliza o governo, pior fica. O que funciona, na minha visão, é o que é feito no local, na base. Então eu prego aqui a descentralização. E principalmente a favor do voto distrital. Mas não apenas o distrito entendido como um espaço do dia da eleição de um único dia a cada 2 ou 4 anos. Mas o distrito entendido como um espaço de realização onde se existe um conselho distrital, que já existiu no passado, em que as pessoas que moram naquele distrito, naquela região, são as pessoas que vão ajudar a construir as soluções para aquele espaço. E eu busco aqui algumas experiências internacionais interessantes, experiências do passado do Brasil que funcionaram, experiências na Inglaterra, Suíça, na França, na Alemanha, e instigo as pessoas a pensar um pouco isso. Eu faço muitas críticas muito duramente quanto a políticos, partidos e governabilidade do Brasil, como é de se esperar aquilo que é errado, na visão histórica da República. Mas a intenção é essa: despertar nas pessoas o interesse para dizer assim, bom, podemos fazer diferente. Como? Em base local. Você ter a sua raiz. Não adianta a gente querer ter o mundo nas mãos, como eu disse. Em segundos você vê a notícia do outro lado do mundo, mas a notícia real da sua vida está aqui, onde você mora. E eu sinto isso aqui no Rio. Né? A necessidade de conhecer o seu próprio espaço onde vive e trabalha. Eu quero ter o prazer de ler também, porque, sinceramente, o Silvério, eu quero até aproveitar que tem algumas pessoas nos vendo, parabenizá-lo, porque esse primeiro livro, sinceramente, olha que eu não sou muito de ler não, viu? É difícil. Tem leitura que prende, né? Que prende a gente. E ele realmente conseguiu me prender. E nós ainda vamos voltar para falar, em qualquer momento, né? Uma outra live sobre a República dos Canalhas. Agora, ô Silvério, uma coisa que eu achei muito bacana foi saber que você agora é completamente diferente, né, do que você já escreveu. Você agora resolveu escrever um romance, né? 4 volumes. Você já está terminando o seu primeiro, mas o que eu achei mais interessante é que esse romance vai começar aqui, na borda do campo. Exatamente, é uma tetralogia. A ideia nasceu do interesse de resgatar a história da independência do Brasil, que ano que vem é o bicentenário que a gente comemora a independência do nosso país. E nasceu desse interesse. Bom, peraí, vamos ter o bicentenário da independência do Brasil e não se vê nada. A gente vê uma disputa nacional
entre um lado e o outro, o que é ruim do Brasil, o que é o pior do Brasil. Estamos para completar 200 anos de independência. Então eu acho muito importante resgatar, porque os 200 anos da nossa independência é 200 anos da nossa cultura. Sim. É 200 anos da nossa história, eu acho isso muito importante. Todo país desenvolvido e o povo que tem uma visão de pertencimento, eles valorizam a sua história. E a gente tem que valorizar, porque a nossa história é riquíssima. Então nasceu esse interesse. Não, eu pensei, né? Um ano retrasado, eu pensei, fazer um trabalho que envolvesse a independência do Brasil. E eu comecei a fazer alguns ensaios, porque isso aqui é a ponta do iceberg. Eu descobri que todo mundo que escreve isso aqui é o que está aparecendo, tá? Porque o que se tem de produção que fica nas gavetas é enorme. É um ensaio, você começa ensaiando, você começa fazendo uma crônica, um artigo, e aquilo pode ganhar corpo, né? Como História Econômica de uma Vacina. Nasceu com artigos pequenos de jornal e aí virou um livro. E aconteceu isso com essa experiência do romance. Eu comecei a escrever alguns contos, algumas pessoas amigas, e eu falei, olha, isso aqui é interessante, podia virar, né, uma história maior. E eu resolvi fazer a experiência. Falei, não, vamos pegar isso, tá, os 200 anos, né, do Brasil, da independência do Brasil, e fazer uma história na época. E aí, eu, né, como falo isso na República dos Canários, eu valorizo o local. Então eu falei, não, peraí, eu tenho que começar, eu tenho por mote em todos os meus trabalhos, tem que citar a nossa região, a nossa cidade. Afinal, nós estamos aqui. Eu achei super interessante, gente, que outro dia, conversando, né, com meu amigo Silvério Carlos, com relação ao romance, ele falou que às vezes ele fica durante a noite, a madrugada, finais de semana, ele fica pensando como é que ele vai resolver o problema daquele personagem, né? Eu achei isso bacana. Não foi essa forma que você colocou para mim? Exatamente. E às vezes você fica pensando, como que eu resolvo o problema de um personagem? Quer dizer, a pessoa realmente se envolve, né? O que acontece? O trabalho que você faz de pesquisa histórica, um trabalho técnico, é uma condensação de assuntos que estão publicados nos jornais de época, enfim. Mas quando é só criar um personagem, eu nunca fiz essa experiência para montar um livro, o primeiro volume já está pronto, está revisado, primeira revisão, já vai para a gráfica, eu estou escrevendo o segundo livro agora. E o que acontece? Você cria o personagem, então ele não está em lugar nenhum, ele foi criado. E a experiência que eu tive nos últimos 8 meses é esse, os personagens existem. Né? Eu sonhei com eles, eu tenho que dar um destino para eles. E o personagem, ele chama José Antônio, ele nasceu na borda do campo, tá? Próximo à fazenda da borda do campo. Infelizmente o pai dele ele era tropeiro e fez uma viagem carregando diamantes lá em Cerro, lá perto de Diamantina, e lá ele foi morto numa emboscada, lá onde foram roubar diamante, e a mãe dele ficou viúva. Então ele morava, o sítio do pai dele era na borda do campo, aí a mãe dele teve que ir para a vila da Igreja Nova, Nossa Senhora da Piedade, que é Barbacena, para viver na casa do avô. E ali começa a desenvolver. E ali, Silvério, não querendo te cortar, mas já te cortando, vai ficar para uma próxima vez, né? Por quê, gente? Porque o Silvério, ele me disse que assim que o livro estiver impresso, ele quer fazer o lançamento, né, do livro na hora da prosa. Né? Então já fica aqui o nosso, nós vamos confirmar, né, o convite, claro, porque o convite já foi feito. Assim que o livro estiver pronto, Silvério, nós gostaríamos muito que você voltasse, né? E queremos desde já agradecê-lo pela participação de hoje, uma participação curta, mas muito importante. É lógico, Silvério, que nós vamos ter outras oportunidades. Dizem que todo mundo começa por algum lugar, né? E nós hoje estamos começando pela cozinha da minha casa. Gente, desculpa que nós ultrapassamos alguns minutos da hora que nós tínhamos já divulgado, mas isso é bom. Nós teríamos assunto aqui para 10 da noite, acredito eu. Mas você já fica convidado, viu, Silvério? Assim que o seu livro já estiver impresso, para que você volte e
nós estaremos sempre aqui. Se vierem outros projetos, nós estamos aqui de portas abertas, não só para você, mas para qualquer pessoa que queira trazer para a Hora da Prosa seu projeto, seu trabalho. Nós vamos, futuramente, nós já temos pessoas convidadas e que já confirmaram, né? Nós vamos ter fonoaudiólogos, psicólogos, músicos, Escritores, outros escritores, artesãos. sim. Antônio Carlos é uma cidade rica também no artesanato, né? Mas eu fico muito feliz de ter começado não só com um amigo, mas com uma pessoa que hoje já pode apresentar, né, 2 grandes livros. É uma honra saber que você faz parte da academia, né? Eu, assim, nossa, quem diria, né, que um dia na minha casa eu ia receber alguém da Academia Barbacenense de Letras, né? E um dia, quem sabe, nós traremos outros amigos seus da academia. Bem, gente, você quer falar mais alguma coisa, Silvério? Parabenizar, né, a vocês pela iniciativa, valorizar realmente, né, o município. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, né, de estar fazendo essa valorização e esse trabalho de entrevista e conhecer os potenciais que existem na nossa cidade. Eu tenho certeza que são pessoas que têm um futuro bacana para servir a Antônio Carlos e região. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Sinto honrado pelo convite. Pessoal, já fica aqui o convite, terça-feira, 8 horas, às 20 horas, né? Novamente estaremos aqui com outro convidado. E o Silvério falou em entrevista, mas na realidade, nenhum de nós aqui é só uma prosa. Eu costumo brincar, Silvério, que eu sou uma caipira e o Carlinhos também. Né? E somos mesmo. E, gente, o intuito é realmente trazer cultura, trazer conhecimento. Porque, olha, hoje eu saio daqui com outra visão, né, dos seus livros. Eu saio daqui com uma outra visão de sítio. Eu saio daqui com um pouco mais de bagagem. Né? E isso é muito importante, não só para mim, mas para todos nós. Gente, uma boa noite, uma ótima semana para todos vocês e até terça, se Deus quiser, na Hora da Prosa com Cristina Carvalho.